como distinguir um avivamento verdadeiro ou por algo que foi apenas emocional, algo que apenas tocou nos sentimentos da pessoa? É uma pergunta muito importante, porque isso faz parte exatamente desse mover. A gente, a gente diz, né? Não, como que eu poderia dizer? Nós temos afirmado desde o início, até por algumas confusões que acontecem, porque quando começa algo assim que cresce, todo mundo está fundando um movimento, não é isso. Nós dizemos que a profecia do avivamento é uma profecia em movimento, é algo que vai acontecendo. Sim. E o que desde o início nós percebemos, né, que existe um despertamento profético, como aconteceu conosco, né? Eu fui despertado pelas pregações do Padre Jonas, que dizia que viria um derramamento do Espírito Santo antes da vinda gloriosa de Jesus. Isso aí foi o ponto. Claro, já entendia sobre avivamento, já tinha estudado e tal, mas esse foi o ponto. Depois, o ajuntamento, que é o que acontece aqui, e a transformação, que está nesse nível que você está dizendo. Por quê? Avivamento não é pulinho, não é grito, não é emoção, não é explosão simplesmente. É claro, acontecem explosões de avivamento, mas é muito mais do que isso. O avivamento é o depois. Eu tenho usado um termo na profecia do avivamento já há alguns anos, permanecer em estado de avivamento, ou em estado permanente de avivamento. O que isso significa? Um avivamento genuíno, ele vai fazer com que eu reze mais. Sim. Ele vai fazer com que eu busque com mais intensidade a santidade. Ele vai me fazer amar mais a igreja. Ele vai me fazer obedecer a essa igreja do silêncio quando precisa ser, a obediência dolorida do silêncio. Ele vai me fazer ser alguém apaixonado pelas almas, mas também alguém que toca na carne humana, nas misérias das pessoas, vai nos perdidos, naqueles que são mais sofridos. São características de um avivamento que permanece, que não fica somente naquele momento avivado que a gente pode viver no palco, no meio da assembleia, no momento da adoração, mas ele tem um impacto na vida. A minha vida é transformada para que eu seja também agente de transformação. Muito bem, padre. Ô, padre, a palavra avivamento, alguns católicos às vezes ficam um pouco com receio de utilizar esse termo, né? Como também esclarecer para o nosso povo, né? Que isso não é um termo evangélico simplesmente, mas é um termo católico, que um católico pode usar esse termo. Como alcançar nesse nosso público católico também que avivamento não é uma palavra que está saindo dos muros da igreja? Existe hoje muita confusão no nosso meio católico, de disputas que infelizmente são ideológicas, não são nada católicas. Então as pessoas usam certas plataformas para quererem dividir, confundir. Gente, estuda português, vai lá ler o que é avivamento, o que é reavivamento, o que é a mesma coisa. O Padre Jonas, que é o nosso fundador, não é? Ele sempre falou reavivamento, reinflama o carisma, sim, mas quando eu trouxe o termo avivamento, ele falou, não, isso é super católico. Porque, na verdade, tudo é católico. Sim, a Bíblia é católica, né? A doutrina, até os irmãos que estão em igrejas separadas, se você for ler o Dominus Ies, vai dizer que são igrejas que estão vinculadas à mãe, que é a igreja católica. Então, essa terminologia, se a gente for ver nos padres da igreja, eles vão falar, o que é avivamento? É tornar vivo aquilo que está morto. Perfeito. É a tradução. Então a gente não precisa criar uma confusão de terminologia. Se você quiser vir para a profecia do avivamento, chamar ela de profecia do reavivamento, eu não vou brigar com você, mas venha. Termo não é o importante é a essência. É aquilo que está dentro do que acontece no mover profético, naquilo que Deus desperta. Então, se você estudar os padres da igreja, em muitos momentos eu encontrei, né, nos padres da igreja essa palavra avivamento. Mas também, quem usa mais, aí eu entendo até às vezes as críticas, são os protestantes, porque eles entendem, né, esse movimento do Espírito que aconteceu em diversos momentos, também no meio deles, como essa palavra avivamento. Então eles cunharam, e a gente não pode deixar que roubem de nós o que é nosso. Verdade, padre, verdade. Ô, padre, aconteceu na Igreja Católica, né, esse movimento de graça, né, que é a renovação carismática católica. Como, padre, associar, ou talvez até mesmo distinguir esse movimento da renovação carismática católica, né, que aconteceu lá em Duquesne, nos Estados Unidos, com o avivamento que nós clamamos aqui na Canção Nova, que clamamos também em outras frentes de missão da Canção Nova. Tem semelhanças, tem diferenças, padre? Nós somos uma corrente de graça, né? Fazemos parte da renovação carismática católica, não somos distintos. Graças a Deus eu não tenho carisma de fundação, quem fundou aqui é o Padre Jonas Abib. Deus me despertou para quê? Para despertar,
Porque a canção nova, nós podemos perder o fervor. E aí o que a gente precisa? De um avivamento. Dentro da renovação carismática, nós podemos perder o fervor. O que nós precisamos? De um avivamento. Então, não é algo distinto. É algo que está dentro da corrente de graça, que é a renovação carismática católica. Então, Deus despertou esse ajuntamento, para que a gente, em primeiro lugar, se mantenha avivado, porque precisamos. Né? Se uma pessoa que está com um fósforo chegar perto de uma outra que está com um pouquinho ali de fósforo, o fósforo vai acender. A gente vai colocar fogo uns nos outros. Padre Jonas quantas vezes pregou usando a imagem de Sansão, que colocou fogo no rabo das raposas, né? Amarrou duas e incendiou todo um trigal, e ali aconteceu aquele incêndio. É exatamente isso. Para que nós juntos, né, nos contagiemos com esse avivamento e sejamos portadores dessa graça, porque isso precisa ser mantido. Nós temos um diferencial, desculpa falar assim, mas sim, nós carismáticos, renovação carismática católica, novas comunidades, nós não fomos chamados para viver uma espiritualidade comum. Sim. Fomos chamados a viver uma espiritualidade carismática, avivada, cheia do poder, aonde acontecem milagres, sinais, prodígios, transformações. As pessoas devem entrar nos nossos grupos e saírem transformadas. Um bêbado tem que sair curado da cachaça, o drogado liberto da droga, o prostituto liberto da prostituição. Senão a gente vira um grupo comum, e nós não nascemos no comum. Foi algo extraordinário. Então, para manter essa chama acesa, Deus... aqui na Canção Nova a gente tem essa oportunidade todo ano em fevereiro, em Cachoeira Paulista, e nas frentes de missão, outras datas, para exatamente ajudar as pessoas a continuarem no fervor, na paixão pela salvação das almas, vivendo essa experiência carismática. Hoje a gente tem dados que a igreja viveu uma experiência anterior de 67, que não foi universal. Sim. 67 foi universal, mas numa aldeia na antiga Tchecoslováquia, ela começou a viver no século XI um derramamento do Espírito Santo extraordinário. Tem testemunhos, né? Tem até uma Anne Mary, que foi alguém que foi preservada, a vida dela preservada para testemunhar. Terminou essa aldeia, foi invadida pelos nazistas no século XX. Olha só, terminou no século XX, Deus fez no século XX o que precisava acontecer em nível universal a partir de Duquesne. Mas lá eles tiveram uma experiência terrível de igual está acontecendo nesse ano, né? Uma onda de frio muito violenta que estragou tudo que eles tinham plantado e eles não tinham mais o que comer. Então eles esperavam a morte, mas eles foram rezar. Eram católicos, foram rezar. Uma senhora de linda aparência apareceu para eles numa montanha e ensinou eles a clamarem o Espírito Santo. Milagre aconteceu, como a farinha e o azeite. A comida não faltou, mas também o que aconteceu a partir de lá? Um derramar carismático. Os carismas, profecia, línguas, curas. Só para você ter uma ideia, não sei se você conhece, jovem, você que está acompanhando agora, lá não tinha hospital, porque quem estava doente, eles oravam até que a pessoa fosse curada. Lá não tinha prisão, porque não existia crime, todos eram convertidos. As famílias eram abertas à vida, não existia divórcio. As crianças, antes de serem educadas na escola, eram educadas na palavra de Deus, porque os pais faziam um estudo bíblico, da Bíblia, ali no cotidiano da vida deles. E o interessante, aí é o marco histórico e a ação do Espírito Santo. Um núncio apostólico, chamado Angelo Roncalli, começou a visitar essa aldeia e viu isso, experimentou isso. E depois, por providência divina, não achavam um papa adequado para o momento, escolheram Angelo Roncalli como um papa de transição, o nome dele João 23, e o que ele faz? Vamos abrir as janelas da igreja para que venha um novo Pentecostes, um vento novo. E ele convocou o Concílio Vaticano II de 67. Aconteceu o avivamento universal na Igreja Católica, que nós chamamos com tanto amor Renovação Carismática Católica. Amém, padre. A última pergunta, padre, é a respeito que o senhor mesmo comentou sobre os carismas, né? Que às vezes existem pessoas que dizem que os carismas, né, era algo apenas da igreja primitiva, mas o carisma ele é ainda atual. A gente escutava muito do Padre Jonas dizendo que um carisma pode salvar uma vida, né, um dom pode salvar uma vida. Até porque, lembrando lá em João 3, quando os apóstolos vão chegar, existe aquele coxo, né, aquele homem
paralítico, e lá eles não entregam um livro de teologia. Uhum. Lá eles falam, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Uhum. Como, Padre, atualizar esses carismas hoje, ver esses carismas hoje para a salvação das almas? Existe essa ideia cessacionista, né? A palavra teológica é essa, cessacionista. Os carismas cessaram com os apóstolos. Mentira. Vamos olhar os padres da igreja. Quando a gente vai pegar Gregório de Nazianzeno, ele vai dizer num concílio, nós não podemos esconder esse vulcão que está em erupção, que é o Espírito Santo. Por quê? Os milagres, os prodígios, os sinais estavam acontecendo na igreja primitiva, pós-apostólica. E ele pediu no concílio que o Espírito Santo fosse levado para todos os lugares, para que as pessoas fizessem essa experiência. Nós precisamos ativar, vou usar uma palavra talvez moderna, ativar a realidade dos carismas. Eu vejo isso no meu ministério. Quantas pessoas foram atingidas, por exemplo, pelo carisma da palavra de ciência. Sim. Na missa do clube de evangelização, eu fiquei fora da missa do clube, ou melhor, eu atuei na missa do clube da evangelização 15 anos. Eu tenho milhares de testemunhos que eu não consegui declarar, está guardado para a posteridade. Não que eu que fiz, né? Para a minha canonização, meu Deus do céu. Eu posso orar a pessoa ser curada, eu ser condenado, está lá na Bíblia, porque é carisma, é graça dada para o exercício daquele momento. Mas quantas vidas salvas? Na ordenação dos novos sacerdotes, do Padre René, Padre Ângelo e o Padre Júnior, na primeira missa do Padre Júnior, do Padre Ângelo, lá estava alguém que o ajudou a chegar na Canção Nova, mas que foi tocado por uma palavra que eu disse na missa do clube. O rapaz era traficante, tinha sido preso e a palavra o salvou. E ele se converteu. Então, é necessário. É conversa fiada o cessacionismo. Os carismas não cessaram. Você precisa desejar línguas, interpretação de línguas, palavra de ciência, palavra de sabedoria, discernimento dos espíritos, fé carismática, milagre e cura. Eu preciso desejar isso todos os dias. Se você não quer, eu digo sempre para o Espírito Santo, aquilo que seria dado para quem não quer, pode dar para mim que eu quero. Muito bem, Padre. Uma grande alegria, Padre, estarmos juntos aqui. Queria que você deixasse também uma mensagem para as pessoas que nos acompanham, talvez não conseguiram vir para a profecia do avivamento e por algum motivo, alguma circunstância, esfriaram na fé. Deixar essa mensagem também para que ela seja avivada pelo poder e pela graça do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que aquilo que Jesus mesmo disse, o Espírito Santo não pode ser negado pelo Pai a quem eu pedi. Esse é o segredo, é pedir, em primeiro lugar, uma experiência com o Espírito Santo. Se você pede, em nome de Jesus, o Pai não pode negar. Ele não pode negar aquilo que é para a nossa salvação. Então, suplique agora, nesse momento, o Espírito Santo. Fala para o Espírito Santo, eu estou precisando do Espírito Santo, eu estou desesperado, Espírito Santo, eu esfriei, eu não consigo mais ter contato com a palavra, eu não consigo mais ouvir a voz de Jesus, eu não consigo mais perseverar no caminho da santidade, eu acabei voltando a coisas do passado, eu não consigo mais acreditar. O Espírito Santo vai vir como resposta, como remédio, ele é a cura. Mas também diga para ele, eu não quero somente para mim, porque nós estamos num momento de muita busca individual, eu quero que aquilo que eu experimentar agora, eu possa compartilhar com os meus irmãos. Eu preciso ser agente do avivamento. Que você seja esse. Eu peço agora que você seja batizado no Espírito Santo nesse momento. Que em nome de Jesus o Espírito Santo te alcance, te transforme, te liberte, cure você na área que você mais necessita de cura. Mas também que ele traga um avivamento para a sua alma, um fogo agora. Posso tomar todo o seu ser e fazer de você uma pessoa avivada. Mas também que agora haja um liberar, um ativar dos carismas do Espírito Santo de Deus, que são graças dadas, especialmente o carisma das línguas, ele é para edificação pessoal. Então que agora você receba essa graça desse avivamento e possa ser esse agente de avivamento. Que Deus te leve aos perdidos, que Deus te leve àqueles que precisam, que onde você chegar, o Espírito Santo possa chegar com você. Eu sempre peço para Deus isso, eu quero andar com Deus como Enoque andava com Deus, eu quero andar com Deus como Noé andava com Deus, como Abraão andava com Deus, como os homens da Bíblia e as mulheres da Bíblia andavam com Deus, como o Padre Jonas andava com Deus. Então que o Espírito Santo seja a sua companhia cotidiana. Amém. E se você não veio, procure lá, o YouTube da Profecia do Avivamento, escute, reescute cada uma das pregações, das orações, porque é a resposta de Deus para você.